Shabbat Shalom a todos, uma alegria muito grande mesmo. Já fazem alguns anos, né? Talvez 4, 5 anos que eu não venho a Curitiba. Depois veio a pandemia, mas eu sempre os vejo nos nossos congressos, né? Nos últimos anos, embora interrompendo por causa da pandemia. Mas é uma alegria muito grande, eu queria compartilhar a palavra com vocês. E a gente está vivendo momentos muito difíceis, não é verdade? O mundo tem se afastado muito rapidamente de Deus, não é? E a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Eu creio que Yeshua está voltando. Não tem como a gente negar que nós já estamos vivendo no início das dores. E eu queria, assim, não quero chocar vocês, mas hoje, em comparação aos 24 anos que eu visitei Curitiba, oficialmente aqui, era o grupo, reunia na casa do Jair, depois na irmã Ádula, não é? Foi naquela época, ainda não tinha o nome Sarel, não é? Pois é, e uma alegria muito grande. Hein? Sim, fui eu que dei o nome. A Estela me chama de avô da Sarel, mas eu acho... Avô não, é pai da Sarel, mas eu acho que eu já me tornei avô, né? É tanta gente nova aqui que eu já me tornei avô. Avô da Sarel. É um privilégio muito grande. A Estela falou, é o pai da Sarel, né? Ok, não sou pai não, né? Se eu sou tia-avô, né? Ok. Bom, quem é o pai é o Senhor Eterno, não é? Bom, mas então, eu fico muito feliz porque Hashem tem sido muito fiel ao Jair, à Estela, né, esses anos todos, e eu sei que os dois juntos e passaram por dificuldades também, bons momentos, momentos difíceis, mas louvado seja, Baruch Hashem, estão aqui firmes, vocês todos aqui. O que Deus plantou, o homem não consegue apagar. Pode sofrer alguns danos, alguns tempos difíceis, mas a Sarel é vitoriosa. Disso eu estou certo, absoluto, e estou certíssimo sobre o chamado Jair Estela. E dentro da nossa visão, a esposa sempre faz parte da liderança, não é? E sempre a minha esposa liderou comigo. Agora nós estamos aposentados, assim, entre aspas, né? Passamos a diretoria para os filhos, etc., mas continuamos firmes na obra e com toda essa atividade. Bom, então nós estamos vivendo uma época que o evangelho, esse negócio o pastor Alfeu aqui vai me perdoar, com todo respeito às denominações, mas aquele evangelho de fazer o apelo, levantar a mão para aceitar Jesus e ir para o céu, é um evangelho, é uma mensagem que não tem alcançado mais o mundo. Por quê? É um falso conceito de sair da terra e ir para o céu. Não é? Você tem que ser livre do inferno para ir para o céu. Eu fui convertido com essa palavra, meus pais, mas hoje eu vejo que essa mensagem, essa frase, ela não alcança mais. Quando você está com um amigo, um colega de serviço, você fala, aceita Jesus aí, levante a mão que você vai para o céu. Esse negócio não pega. Por quê? Porque eu vejo que o evangelho da restauração, e a gente não tinha essa ideia quando nós começamos, desse evangelho pleno. A gente tinha a visão da restauração, voltar para Israel, voltar para a Torá, né? A lei e a graça andam juntas, isso a gente já tinha essa visão. Mas hoje eu vejo a igreja, o evangelho, a mensagem da Torá e de Yeshua, a mensagem da salvação, de todo o contexto bíblico, tem que estar na nossa família, primeiramente na família, por isso que nós falamos a nossa família é a nossa primeira igreja, não é? Aquela ideia de denominação, a gente diminui um pouquinho a ênfase, elas são importantes, mas não necessariamente para a sua restauração pessoal, porque hoje vale mais a sua família salva, não é verdade? Seus filhos, seus netos. Então, o evangelho tem que estar presente na economia, concorda comigo? Na educação, na agricultura, o evangelho tem que estar presente na saúde. Antigamente é só ir para o céu, levantar a mão, hoje não, hoje a gente preocupa, não é? Eu já até virei meio geriatra de cuidar de um pai idoso, mas está sendo ótimo, porque eu estou cuidando de tantos idosos, não é? Já como eu. Então, hoje o evangelho tem que estar na saúde, tem que estar na psicologia, tem que estar na economia, tem que estar na agricultura, tem que estar no governo, tem que estar na prefeitura, porque o reino começa aqui. O reino começa dentro de nós, mas nós vamos reinar aqui. Depois do milênio,
dos 1000 anos com Cristo, é que a Bíblia fala que haverá novos céus e novas terras e não fala mais nada. Essa eternidade está muito longe, mas a salvação é aqui e agora, concordam comigo? Aqui que eu tenho que ser feliz, não é no céu. No céu não tem nem ideia, lá não vai ter problemas, lá não preciso cumprir a Torá, então eu preciso da Torá, é aqui, eu preciso da mensagem da cruz, é aqui, eu preciso de salvação, é aqui, eu tenho que combater a minha ansiedade, minha depressão, é aqui e agora, não é? Então, essa mensagem que nós trazemos agora de um evangelho pleno é o testemunho da sua vida. O maior cartão de visita que nós temos é o nosso testemunho, não é? E muita paciência, não é? E hoje eu nunca ganhei um colega de serviço, um amigo não crente, dando um folhetim. Antigamente, na minha época de rapazinho, era folheto, né? Era folheto no sinal de trânsito, no ônibus, aceite Jesus, você vai para o inferno, né? E aquela figura do inferno, com o capeta com um garfo, não é? Era mais uma opressão, não é verdade? Eu lembro que a minha mãe se converteu numa igreja, na igreja batista, posso falar, eu amo muito os batistas, fui batista, e aí quando minha mãe se converteu, e ela tentava me converter e levar para a igreja, só que eu entrava na igreja, eu fumava, então vinha aqui assim no peito, né, o cigarro, né? Aí os diáconos na porta da igreja, sai Satanás, e punha a mão na minha cabeça e jogava o meu maço de cigarro no chão e sapateava em cima do cigarro, esse demônio nunca mais pega esse rapaz, ele está liberto. Ai, que coisa, eu ficava horrorizado, né? E aí eu sabia que crente não podia fumar, que era visto. Tá certo, não é errado, não, mas a maneira com que os diáconos, até um ditado, né? Resistir aos diáconos e fugirá de vós, porque os diáconos ficavam com aquela estrela de xerife. Vocês já viram isso? Alguém lembra? Pastor Orfeu lembra? Tinha uma estrela assim, tipo xerife, diácono, ficava na porta da igreja, só com o dedo apontando, você, pecador, ficava assim, vê se tinha bafo de álcool. Eu lembro que eu tomava lá uma cerveja, minha mãe falava, vamos para a igreja. Eu falei, não, mas espera aí que eu tenho que bochechar com leite, porque se desse um cheiro, o diácono começava, sai demônio, sai daqui. Então, isso me atrasou a minha conversão 15 anos, os diáconos. Por isso que eu tenho medo de diácono até hoje. Então, são 15 anos. Porque se ele chegasse, né, por exemplo, na minha igreja, vai lá sujeito com um pacote de cigarro, eu falo, deixa, ele não converteu. Não é a isca de pegar, não é o cigarro, eu quero o coração dele, porque se eu ganhar o coração dele, automaticamente ele vai ser livre desse vício. Não é? É o novo nascimento, você se liberta da sua alma, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Bom, então dentro dessa visão um pouco mais global do Evangelho, essa paraxá para mim é muito importante, mas o Diego Jacob falou tão bem o resumo que eu vou dispensar e vou falar de um tema que eu tenho certeza que vai ser novidade para você, porque foi para mim, essa palavra só tem 2 semanas que ela me veio, e eu fiz uma meditação, e eu nunca li sobre isso, nunca li. Então eu quero compartilhar com você, dentro dessa visão de um evangelho pleno. A gente tem que falar coisas que vão ser úteis, abençoar você agora e os dias que virão. Então, nós vamos ver o seguinte, que a palavra Balaque quer dizer destruidor, tá? Destruidor. Então, Balaque, junto com Balaão, tentaram destruir Israel, como o Jacob falou direitinho. E aí, eu quero explorar essa palavra destruição, porque Balaque tentou destruir um povo, mas quando Balaque quer destruir o povo, não é o povo judeu, não. Atrás disso é a redenção do povo judeu, é a importância que o povo judeu tem de ser luz para o mundo. Então, na verdade, Balaque queria destruir o propósito de Deus, não é? Olha, que nem tinha, Yeshua nem havia nascido ainda naquela época. Então, é o propósito, é o plano de Deus que queria sair. Bom, então, eu quero falar um pouquinho dessa destruição, e a gente pode perguntar o seguinte, hoje o tema que eu queria abordar, eu não sei se eu posso ficar aqui 40 minutos, 50, como é que é? Dá para ficar um pouquinho hoje aí? 1 hora.
A consciência que constrói e a inconsciência que destrói. E hoje o maior destruidor nosso, da nossa igreja, da nossa visão, é a inconsciência, é o não tomar consciência das coisas, não é? E fica com esse evangelho muito para o céu e esquece aqui da terra, que nós temos que vencer a inflação é aqui, nós temos que vencer a depressão é aqui, nós temos que vencer a tristeza é aqui, a amargura tem que viver aqui, não é? Então nós começamos a ver que essa palavra tomar consciência é muito forte. E esse termo consciência, nós vamos perceber que a Rússia está lá destruindo, não é, tremendamente aí a Ucrânia. Por que o mundo está em guerra? Por que eu fico vendo assim, gente, essa guerra é uma bestialidade, é algo assim imbecil, é algo animalesco, é fazer uma guerra, destruir, matar crianças, destruir escolas, hospitais, travar os portos para que não exportem os grãos para o mundo, deixando a África em fome, o Brasil já está passando fome também. Gente, mas por quê? Sabe o que é isso? É uma falta da consciência de Deus. Se houvesse somente, se o mundo observasse 2 mandamentos, quando pastores me procuram e falam, você é retrógrado, fica ensinando a Torá, eu falei, foi que Yeshua fez e viveu. E essa Torá, se o mundo guardasse 2 mandamentos dos 613 mandamentos da Torá, só 2, são 613 mandamentos, eu quero só 2, o mundo já viveria um paraíso. Não matar, não roubar. Se eu chegar aqui no presídio de Curitiba e falar assim, todos os que mataram e roubaram estão livres, eu acho que ia ficar 1 ou 2 na cadeia de outra coisa que o levou à prisão. Concordam comigo? Gente, nossos carros dormiriam abertos, nossas casas dormiriam abertas, não é verdade? Então, o mundo, ninguém já pensou os governos não roubando, tudo funcionando, 2 mandamentos, agora eu não estou falando nem de Yeshua ainda, estou falando da Torá, 2 mandamentos dos 10 mandamentos, não é? Imagina então se o mundo guardasse esses 2 mandamentos e os outros, não é? Então a gente vê que por que não guarda? É porque não tem consciência. Não tem consciência da salvação. O que está acontecendo hoje na Rússia é um país materialista, comunista, eles só são capitalistas para vender. Na hora de exportar, como a China, não é? Aonde que está filmando aqui que eu não estou vendo a câmera? Aqui, essa câmerazinha, bom, para olhar para lá um pouquinho, né, dando aí uma saudação a quem nos assiste. Bom, então, a China, não é? Eu não tenho nada contra o povo chinês, nem contra o povo russo, mas o sistema de governo são comunistas, materialistas. Eles não creem em Deus. As igrejas lá não prosperam. Então, há uma falta de consciência divina. Então, o mundo está se transformando muito fortemente. E nós percebemos que o tomar consciência é o segredo de tudo. Olha, você quer saber de uma coisa? Tudo que você é e que eu sou, que nós somos, é um somatório das nossas consciências. Consciência é tomar conhecimento de, é perceber, é ter um conceito a respeito das coisas. Eu tomo consciência, não é? E isso é o segredo da vida. E o que eu sou? O meu sucesso é o somatório das consciências, das decisões, as consciências que me levaram a decisões, menos os meus momentos de inconsciência. Quando você desrespeita as leis, mesmo se não sendo crente, você pode viver de acordo com a palavra ainda. Eu não era crente, mas não era um safado, vagabundo, sem vergonha, não era. Eu não era crente, mas a gente tinha uma consciência que eu tinha que respeitar uma mulher, que eu tinha que respeitar os pais. E a primeira consciência que a gente toma, se eu me lembro bem, em tenra idade, é que eu tinha um pai e uma mãe, não é? É a primeira consciência que a criança toma, eu tenho um pai. O pai é autoridade sobre mim. A mãe falava, não faço, faço, não é verdade? Depois eu tomei consciência que eu tinha os irmãozinhos, não é? E você já viu que o irmão, normalmente, não é normal cortar a orelha do irmãozinho?
Por que a criança não corre? Ele tem uma consciência que é irmão dele, que vai machucar o irmão, vai sair sangue, vai alejar o irmão, não é verdade? Você pode ver que normalmente uma criança, ela tem a consciência do que é certo e do que é errado, não tudo, mas ela tem uma intuição daquilo que é certo, é o tomar consciência. Se você não toma consciência quando pequeno, você vai para a adolescência cometendo absurdos, desvios, e isso vai prejudicar a sua vida e você vai entrar em débito. O que é débito? Fracasso. Toda vez que a gente fracassa é porque você não tomou consciência. Por exemplo, o adultério no casamento. Se você não tomar consciência da importância da fidelidade, você vai ser adúltero. E adúltero vai destruir a sua família, é um pecado, vai te afastar de Deus e você vai pagar o preço. Muitas vezes o preço da perda da própria família. A gente, como pastor, estamos assim com uma vasta experiência nisso aí. Então, uma consciência, ela desvenda o segredo da vida. Por quê? Por quê? Porque a consciência pura é Deus. Então, tudo que eu preciso dessa minha consciência, formar consciência, conceitos, eu tenho que ter Deus em primeiro plano. Vocês vão concordar comigo daqui a pouco. A carta de Paulo diz em Timóteo, guardando o mistério de uma fé, numa consciência pura. Então, Paulo fala que a nossa fé, ela tem que estar galgada numa consciência pura. Pura de quem? Do próprio Deus. Por quê? Porque Deus, o salmista fala, o Senhor é puro e alumia os olhos. Então, nós vamos ver que a consciência pura, que Paulo se refere aí, é Deus. Deus é puro. E quando eu me aproximo da mente divina, eu me interajo com ela e sou abençoado por ela. Uma vez perguntaram Einstein era um judeu, né? Alberto Einstein. Ele não era crente, ele não era messiânico. Já li tudo da vida dele, de biografia, nunca vi ele como crente de Yeshua. Talvez até no coração tinha alguma coisa. Mas quando ele ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, o repórter perguntou para ele, Einstein, parabéns, você foi o criador criador da teoria da relatividade, recebeu o prêmio Nobel. Ele falou assim, não, você está enganado, eu não criei nada. Aí o repórter perguntou para ele, mas Einstein, não foi você o autor, o criador da lei da relatividade, que deu o princípio da bomba atômica, né? Aí ele falou, não, você está enganado, eu não criei nada. Então o que você fez? Einstein respondeu para o repórter, eu só tive um momento de felicidade de adentrar na mente divina e descobrir o que já existia. Falou bonito, não falou? Então, tudo que nós temos é tomar consciência. E se Deus é consciência pura e eu começo a me relacionar com Ele... irmãos, eu posso ser um pouquinho mais bravo? Eu estou cansado. Eu oro muito pelos irmãos, todo sábado, todo dia, eu tenho uma lista grande de oração. Mas eu estou cansado de ver, não só a mim, mas meus irmãos também, usando Deus como Deus fosse um gênio da lâmpada de Aladim. Você esfrega e pede, esfrega e pede, esfrega e pede. Mas será que você não consegue se pôr no altar de Deus, sozinho, na sua cama, no seu quarto, e adorar o Criador? Será que nós não podemos ter uma consciência de penetrar na mente dele e resolver os seus problemas? Será que a nossa inteligência de resolver problemas não pode ser maior do que a nossa inteligência de criar problemas? Pensa, a gente só fica pedindo, mas que hora que você está relacionando com Ele? Ele é o Deus Pai Criador, e Yeshua te deu o novo nascimento para te colocar em conexão com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos Yeshua e ficamos nessa pedição. Você pode pedir, mas só pedir não é a minha fé. A minha fé é ser um adorador. Alguém está me entendendo? Concordam comigo que esses cultos, mesmo os nossos, e outras igrejas, é pedir, é campanha da prosperidade, campanha não sei o quê, campanha da saúde, cura total. Espera aí, por que não faz uma campanha, seja um adorador, vem cá adorar, você não vai pedir nada hoje, você vai adorar o Pai, você vai penetrar na mente dele, na mente divina. Ele é o Criador dos céus e da terra, ele é a sabedoria infinita, ele é o amor infinito, ele é a bondade infinita, ele é a mansidão infinita. Será que você não quer nada que é infinito?
ou você só quer o finito, a conta bancária, a sua mulher, seu cachorro? Agora estão assim, Rabino, ora pelo meu cachorro. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Porque agora o cachorro passou a ser da família. Não é? Muitas famílias têm cachorro como filho. A minha filha tem uma cachorrinha, e ela fala assim, você é avô dela? Eu falei, eu sou avô dela? É, você é avô, você tem que tratar ela como sua neta. Aí eu estou aprendendo, e não é que eu estou vendo a cachorrinha uma expressão do amor de Deus, ela tem uma consciência do dono, ela tem uma consciência da família. Os meus netinhos chegam em casa, a cachorra fica doida, pulando, porque ela se sente parte da família. Assim, eu não estou falando que ela tem a consciência que você tem, mas ela é um tipo de consciência que ela percebe que é um dono, ela expressa amor. E que amor é esse? É o amor que Deus criou os animais domésticos, diz a Santa Palavra. Então, eu estou vendo a cachorra como uma expressão do amor de Deus. Vocês estão entendendo? E me muda a maneira. Eu estou até aceitando que eu sou avô de uma cachorrinha, mas eu estou querendo explicar para vocês que tem consciência. Olha, você quer saber de uma coisa? Até um mosquito tem consciência do perigo. Pega uma raquete e sai para matar o mosquito. Ele vai fugir de tudo quanto é jeito. Mas quem ensinou para ele que ele está correndo um risco de vida? Não precisa ensinar, ele tem... É claro que é uma consciência diferente da do homem, mas ele tem consciência do perigo, não tem? Você já viu que o cachorrinho não pula de uma cama alta e tem consciência que ele vai machucar? Mas quem ensinou para ele? Ah, isso é instinto. Ai, que instinto inteligente. Né? Então, eu acho que tem instinto, mas tem também uma consciência, porque Deus é o Criador. Então, aí eu fiz para variar um gráfico, mas não quero que vocês prestem atenção no gráfico, não. Esse gráfico, ele é um somatório das suas, desde quando você nasceu, 0, até hoje, né? Dia hoje? 18. 16. De julho, eu sou um somatório das minhas consciências. Então, eu fiz um gráfico aqui, veio na minha cabeça a minha idade. Aqui você vai pela idade que você vai vivendo, não é? Quanto mais você vivesse, você deveria ter mais consciência, mas nem sempre a idade é proporcional à consciência ou à responsabilidade. E no outro eixo, a gente tem a consciência das decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então, nós vamos ver que na nossa vida, você começa a tomar consciência dos pais, depois consciência que você tem que estudar, você tem que arrumar uma profissão, consciência daquele que vai casar, daquele que vai ficar solteiro. Será que eu tenho vocação para o casamento ou vou ficar solteiro? É uma liberdade que cada um de nós tem que ter. Depois eu tenho que ter consciência que eu tenho que sustentar a família, que eu vou ter filho, vou constituir uma família. Mas tem hora que eu vou para baixo também. Quando a gente não tem uma consciência correta, você vai perder. Por exemplo, eu já pensei em separar quando era incrédulo, ainda converti com 35 anos, hoje eu estou com 70, metade da minha vida eu passei como crente, graças a Deus. Mas eu tentei separar. Eu converti em plena separação com a minha esposa. Tá? Então, era uma atitude, era uma inconsciência. Eu falava que se dane para lá, filho, eu dou a pensão, cumpri a minha obrigação, fui lá na justiça, decretou a minha pensão, eu pagando, eu estou bem. Mas é uma inconsciência, porque o filho não é dinheiro, não é a pensão que vai dar carinho, amor. Concordam comigo? Então, filhos de pais separados, hoje eu vejo todos os meus filhos servindo ao Senhor, meus netos, não é? Eu fico vendo, graças a Deus, eu tomei consciência que a separação não seria uma boa, porque eu poderia ter me convertido e separado, e ser um servo, mas eu não teria o respaldo que eu tenho hoje. Como é que eu ia pregar sobre família se eu estou no 2º, 3º, 4º casamento? É uma coisa difícil, né? E tem muitos pastores que estão se divorciando. Eu conheço amigos meus que divorciaram e são pastores. Eu não estou julgando essa pessoa. Eu estou dizendo que foi, para mim, muitas decisões nossas que nos levam ao fracasso é uma inconsciência. Você forma, tem uma profissão. Se você não se especializar, não se esforçar para aprender mais, você está faltando a consciência de ser promovido, de ser próspero. Isso aí depende do seu esforço. Então, eu vejo, bom, voltando aqui, que a nossa vida, na verdade, eu pus uma reta de altos e baixos, porque todos nós somos normais. Então, faz parte, muitas vezes, erros por uma inconsciência, você não sabia, você ignorava, não é? E aí você vai pagar um preço.
Mas, ao mesmo tempo que eu erro, o meu fracasso, o meu erro que eu já tive, foram, na verdade, ferramentas de ousadia que me corrigiram. Na verdade, muitas vezes a gente aprende com o próprio erro. Então, você pode fazer do erro, nessa depressão aqui do gráfico, você pode alcançar um trampolim, uma plataforma maior. Quem está entendendo? Posso continuar? Bom, então vamos continuar. Aí, a consciência, então, é a percepção, é o conhecimento, é o estímulo que você sabe pelas coisas, né? Ela está relacionada ao conceito do certo e errado. Não precisa ser crente para saber o que é certo e errado. O índio que está lá no Amazonas, numa selva, que nunca recebeu a mensagem da cruz, ele não mata a esposa dele, né? Você sabia que o índio é fiel? Você sabia disso? Eles não têm poligamia entre eles. Se eles fazem um contrato, um casamento, né, com uma índia, ele é fiel a ela. Gozado, né? E as mulheres andam nuas. Imagina. Você vê que é uma consciência divina de ser fiel, de preservar a espécie, não é? De respeitar a família dele. Não é? Você vê que o homossexualismo, depois que o homem branco chegou nas selvas, é que começaram a aparecer o homossexualismo no meio dos índios. Sabia disso? Índio, pela história que a gente vê, não conhecia o homossexualismo, porque é algo anormal, é algo inconsciente, é uma coisa fora da consciência natural das coisas. Não é verdade? Paulo fala em Romanos, capítulo 1, né, que mudaram a forma natural de fazer sexo. Aí Paulo fala homem com homem, mulher com mulher, e disso vem a abominação. Então, vocês estão vendo que o nosso evangelho, eu não estou aqui falando contra o homossexual, a mulher ou o homem, não. Eu estou dizendo do desvio, que é um pecado. O sujeito merece nosso respeito, nosso apoio, mas a Bíblia fala que isso não é natural e que você deve evitar isso. Eu sei que essa palavra hoje eu posso até sair daqui já preso, não é? Mas eu não estou dizendo contra, é um direito que a pessoa tem, mas o que a Bíblia diz é o que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo? É com muito carinho e respeito. Então, a consciência moral do que é certo e errado está conectado com os princípios da Torá. O que é a Torá? É um espelho, gente. Gente, tentem me entender. Eu vejo movimentos judaico-messiânicos saindo fora da verdade. Não fiquem iludidos que estão no caminho certo, não, porque muitas vezes não estão. Eu luto para ficar no caminho, perseverar na visão que Deus me deu, que deu essa casa também. Mas nós podemos sair dela? Podemos. Se eu começo a fazer um judaísmo só, deixo a palavra viva, deixo da cura, deixo de orar pela restauração, eu começo a virar uma religião, né? Do talit, do quipá, da Torá. E a Torá nada mais é, quando você nasce de novo em Yeshua, ela é um espelho. A Torá é um espelho, funciona como um espelho. Ela mostra você onde você está. Então, se eu colocar um espelho aqui, o espelho vai me mostrar a roupa que eu tenho, a gravata, a calça, vai me mostrar se eu estou bem vestido, mal vestido, vai me mostrar minhas rugas, se eu estou velho ou novo, né? A Torá mostra, mas a Torá conserta? Não. Quem conserta é a graça. Estão me entendendo? A Torá me mostra as minhas falhas, o meu defeito. A Torá me mostra o que é pecado. Por que o nosso mundo está piorando? É porque não tem a consciência do pecado. Tudo pode. Vocês estão entendendo? O mal que a humanidade está entrando, nós já estamos no início das dores, na minha opinião. Olha, você quer saber de uma coisa? E vai piorar. Eu não vejo solução para esse mundo fora da obra da cruz, fora da redenção. Vocês entendem? Vocês também pensam assim? Eu não vejo. A humanidade não precisa de religião. Tá, muitas religiões aí. A humanidade precisa de um encontro pessoal, de tomar consciência de quem é Deus através do Messias Yeshua. Amém? Muito bem. E a Torá é uma forma, a lei, em forma de liberdade e domínio próprio. Então, a Torá me mostra. Não é? Por exemplo, vocês gostaram do exemplo do espelho? Então, o espelho não conserta a minha roupa, ela não vai me pôr outra calça para combinar com a jaqueta.
Ela me mostra. Quem conserta? Eu. Assim a Torá. Ela te mostra suas falhas, mas quem conserta? A obra da cruz, a graça. Entendeu? Por isso que a Torá e a lei, a graça e a lei andam juntas. Não é que uma substitui a outra. Esse é o entendimento errado. Eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, joga a lei fora. Não! Elas estão juntas, o contexto aí de Paulo não era esse. Yeshua não veio revogar a lei. Outro exemplo, você está num local, numa estrada, escuro, sem luz, sem lua. E aí eu pego uma lanterna, e a lanterna eu vou apontar para o caminho, ali tinha um buraco, ali tinha um tronco no meio da estrada que eu ia tropeçar. Então, o que essa lanterna faz? Ela só mostrou os locais de perigo. Assim a Torá nos mostra objetos, obstáculos que pode tirar você da fé e pode levar você à derrota. Entenderam, gente? Então, nós temos que ter esse conceito de graça e lei, tomar consciência disso. Bom, e a liberdade, né? Porque aquele que não obedece à Torá, ele é escravo de si próprio, não é verdade? Escravo do vício, escravo da mágoa, da falta de perdão, não é? Então, na verdade, eu não vejo lei como proibição, eu vejo lei como liberdade, que ela me põe os meus marcos, não é? Na estrada ali, ela me põe a cerca, por isso que a gente fala que a Torá é uma cerca, ela te protege para que você não caia do lado de lá, numa floresta onde há leões, bichos, e que possa ser agressiva a sua vida e até mesmo exterminar a sua vida. Então, andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A liberdade é andar na lei. Exato, você fala isso numa igreja, te jogam pedra. Né? Fala, você quer ser livre? Anda na lei. Mas hoje eu entendo que a lei me traz a liberdade, não é? Porque se você não obedece à lei, os princípios da lei, você se torna escravo da sua própria cabeça, da sua própria mente, do mundo. Não é verdade? Nem tudo que está no mundo é certo. Então, quanto mais eu conheço a Torá, mais consciência da verdade eu tomo. Não é? É a fonte. Por quê? Porque Deus é a fonte da consciência pura e absoluta. E aí, a inteligência para resolver problemas precisa ser maior do que a inteligência que cria problemas. E nós vamos ver que a Torá é uma fonte que gera consciência de vida, é um manual do fabricante. Não é verdade? Deus cria o homem e dá um manual para ele. E esses países... Olha, você quer saber de uma coisa? A vida não está boa. Se você perceber no mundo, os governos comunistas de esquerda, não estou fazendo apologia de direita e esquerda, você segue a ideologia que você quiser, mas eu, Marcelo, estou vendo com meus olhos que o mundo está optando pelo lado esquerdo. Por quê? É o materialismo, ateísmo. Deus não existe. Estava um irmão aqui falando comigo sobre Portugal, não é? Meus irmãos estão me vendo em Portugal, como Europa, Espanha. Irmãos, a França, 0,3% dos franceses são crentes. Abaixo de 1%. Portugal está nessa, Espanha está nessa, França está nessa, Alemanha está nessa. Mas a Alemanha é luterano. Não, foi. Hoje está. Eu morei lá. Eu posso falar da minha lembrança quando convivi com o povo alemão. Então, e os países comunistas? Olha, vocês já viram que as eleições estão aí, que a esquerda está voltando, voltou na Argentina, voltou no Chile, voltou agora na Bolívia, voltou no Peru, já está na Venezuela, o México, os Estados Unidos agora é governo que não é da direita, a Europa não é comunista, mas é socialista, seguidora da evolução, contra o criacionismo, contra Deus. A coisa está indo. Então, essa consciência vai levar a uma consequência. E essa consequência, Yeshua chamou de início das dores. E não fica preocupado querendo fugir, ser arrebatado amanhã, não, porque eu sou capaz de falar que você não vai. Ué, Rabino, como é que você sabe que eu... Não, calma.
Depois da manhã, não sei, mas amanhã nós vamos fazer o aniversário de 20 anos aqui, provavelmente, com a graça de Deus. Por quê? Porque eu não vejo esse arrebatamento amanhã. E a igreja que prega um arrebatamento amanhã, ela não está entendendo o contexto bíblico, ela não está entendendo o início das dores, ela não está entendendo os 7 selos, ela não está entendendo as 7 trombetas, a taça da ira nós não estaremos aqui, mas as trombetas, ao toque da última trombeta, e a última é o 7º. Então, a igreja verdadeira vai entrar aí nessa fase difícil, mas nós vamos ser preservados, não fique triste, não. Nós vamos falar nisso amanhã com mais calma. Vamos continuar aqui. A consciência não é o cérebro, não é seu pensamento, não é a mente. Tem gente que fala assim, eu vou pensar aqui, eu vou tomar consciência, eu vou pensar. Mas o pensamento não é a consciência. Vou te explicar. A mente é enganadora. Eu morro de medo quando as irmãs profetas chegam perto de mim e falam assim, Rabino, Deus me falou, e eu já fico com o pé atrás. A mente dela falou, ela pensou e acha que é de Deus. Então, eu quero explicar como é que é mente, como é que é cérebro e como é que é consciência. Imagina você tem um rádio, um radinho de pilha. O rádio toca música. E eu pergunto para você, a música é o rádio? O rádio é a música? Não. O que o rádio é? O rádio é um veículo, é um instrumento que vai pegar as ondas de rádio da fonte e vai transformar em ondas sonoras. Você aumenta o volume e ouve tocar a música. Mas a música é o rádio? Não. O rádio é a música? Não. Então, o rádio é um agente transdutor, ele transforma, tá? Uma onda de rádio em onda sonora e você ouve. Assim é o cérebro e a mente e a consciência. O cérebro é um instrumento da consciência, entendeu? Mas nem tudo que passa por ela é correto. Tanto assim que você tem maus desígnios, maus pensamentos e decisões ruins e fora da consciência, e você vai pagar por ela. Entendeu? Então, por que Yeshua fala confessai vossos pecados uns aos outros? É para que você tome consciência daquilo que está te prejudicando. Né? E confessar são erros. Você não confessa acertos. Né? Você confessa erros. Ai, Rabino, casei com um homem errado. Eu falei que você ia casar errado. Você não me ouviu. Né? É assim vai. Né? Vamos lá. Então, a consciência está presente em tudo, não é? No reino vegetal. A planta tem um tipo de consciência, concorda comigo? Ela tem um sensor que, por exemplo, o ipê amarelo só dá nessa época. É julho e agosto, depois ela não dá a flor, que é amarelinha, roxa, né? Então, ela tem um sensor que essa época, você vê que faz mais frio, menos frio, ela sabe. Então, ela tem um sensor, ela tem células vivas. E tudo que tem célula, ele tem uma função, tem uma lei, e essa lei é uma lei da consciência divina. Então, na planta, há uma consciência divina ali que faz, tanto assim, se você não molhar a planta, ela morre. Se você não der uma terra boa, ela morre. Entendeu? Para preservar a vida dentro de um conceito de Deus, de consciência. Vocês estão me entendendo? É um pouquinho de filosofia, mas nós temos que pensar um pouquinho nisso para sair dessa fé. Não é? O mundo vegetal, os animais, não é? O homem, não é verdade? Bom, então, tudo ao nosso redor requer consciência. Preservar a vida, preservar a vida, preservar da morte, né? Se ver livre da morte, do perigo, do bem e do mal, da justiça, do trabalho, das leis da natureza. A consciência do mundo biológico, eu tenho que tomar a consciência do mundo biológico. Muitas vezes o crente, irmão, desculpa a minha simplicidade, mas eu conto coisas da minha vida que você vai achar assim meio infantil. Mas tinha um rapaz da nossa congregação, ele já morreu, e ele era meio gordinho. E toda vez que eu fazia o Mishaberá, na hora de orar para os doentes, ele virava assim, antes de eu orar, ele chegava, o senhor vai orar para mim hoje. Eu falei, o que você quer, fulano? Eu tenho que orar para o meu colesterol baixar. Meu exame deu lá em cima, meu triglicerídeos deu lá 400.
Minha glicose deu 200. Ora, Rabino, ora. Aí eu peguei e falei assim, ele tinha um apelido de Loló, mas já morreu, ninguém vai identificar, por isso eu vou falar o nome dele. Loló era um apelido. Eu falei, Loló, eu não vou orar, não. O senhor não vai orar para o meu colesterol? Eu não. Eu vou orar pela sua boca, para você fechar sua boca. Aí eu falei com ele, você gosta, por acaso, de uma picanha com 3 dedos de gordura? Ah, Rabino, adoro. Eu falei, pois é, então você vai agora desadorar um pouquinho. Você gosta de uma vaca atolada? Sabe o que é vaca atolada? Fala aqui também, aquela mandioca com costela. Ah, adoro. Você gosta, assim, de um bolo de brigadeiro? Mas, Rabino, você está mexendo comigo? Foi, pois é isso que está te trazendo essa glicose descontrolada. Eu vou orar para você controlar a sua boca. Aí ele nunca mais pediu oração para mim. E morreu de diabetes com os pezinhos amputados. Triste história, né? E orando por ele. Vocês estão entendendo que faltou uma consciência biológica dele, faltou uma consciência fisiológica. O que é consciência fisiológica? Nem tudo você pode comer, nem tudo vai te fazer bem. Para uns pode fazer até bem, mas para outros não. Então você tem que ter essa consciência daquilo que me faz bem, daquilo que me faz mal. Mas isso é uma consciência. Agora, você viu o erro dos crentes? Ah, você ora aí para o meu colesterol baixar. Quem consegue entender esse exemplo, que ele é verdadeiro, levante a mão. A gente ora. Ah, Rabino, ora aí para minha depressão sair. Falei, peraí, eu posso até orar, mas vamos analisar o que está te causando a depressão, porque nós temos que orar dentro da palavra. E assim a depressão vai roubando a nossa fé, roubando a nossa alegria, roubando a nossa saúde. Dá para curar? Dá. Mas não é assim, vem cá, depressão, vai embora em nome de Jesus. Se aqui está de noite, tem luz, tem essas lâmpadas. Se eu estiver no escuro, tudo aqui é escuro, aí eu vou fazer uma oração. Como é que você chama? Sara. Eu e a Sara. Escuridão, vai embora em nome de Jesus. Escuridão, vai embora em nome de Jesus. Aí um irmãozinho fala, peraí, a escuridão não vai embora. Acende a luz no interruptor, e aí o que aconteceu? A luz veio e a escuridão, cadê ela? Sumiu. Assim funciona a nossa fé. E Paulo fala muito bem isso em Romanos 8, que nós estamos na lei do Espírito da vida. Acho que eu perdi o som aqui. Aí dentro, perdi o som aqui. Perdi o som. Ok. Então, a lei do Espírito da vida, ela suplanta a lei das trevas e da morte. Então, quando eu me converto, não é que eu entrei para uma religião, é que eu mudei de estado, eu mudei de lei. Por exemplo, quando um avião voa, por que o avião voa? Se ele é mais pesado que o ar. Ele voa porque está na lei da aerodinâmica. E qual é a lei da aerodinâmica? Muito simples. Você tem que ter um perfil, tipo pássaro, por isso que todo avião parece com pássaro, tem que ter asas para ter a sustentação, não é verdade? Em geral. E tem que ter um propulsor, um motor. A ave tem essa propulsão com a força da sua asa, com o seu arranque, não é? Essa é a lei do voo. E o avião voa sendo mais pesado que o ar. A mesma coisa, nós podemos entender que quando nós estamos em Cristo, eu estou na lei do Espírito que gera vida. E ela afasta, não é? Afasta a lei das trevas que gera a morte. O avião, se ele parar o motor, ele cai como uma pedra. Então, ele tem que estar sempre com essa energia. Vocês estão entendendo? A gente está em Cristo, em Yeshua, e eu tenho que vencer essa outra lei, a lei do pecado que leva à morte. Quem está entendendo? Muito bem. Então, vamos passar para encerrar. Então, Deus é a consciência pura, a consciência infinita, a consciência, eu tenho que ter consciência econômica, não é verdade? A consciência econômica, a consciência do planeta Terra, das florestas, dos rios, a consciência que eu não posso desmatar. E como é que fica? Tem governo que desmata? Tem. Tem. Tem governo que desmata. Ah, mas é um tanto, como é que eu diria? Eu sou anti-esquerda, pode estar certo disso. Mas também não quer dizer que tudo que a direita faz eu concordo.
Tá certo? Por quê? A Europa desmatou, agora é minha vez. Não, seu burro! Porque nós vivemos numa aldeia global. Eu já vivo aqui num planeta que não dá para sair dele. Passa uma viagem aí extraterrestre, não existe ainda. Existe se você tiver aí 2 milhões de dólares, paga uma passagem, vai na estratosfera e volta. Mas eu não posso sair daqui, então tem que preservar meus rios. Olha, eu morei na Alemanha um tempo. E aí, quando eu trabalhava lá como engenheiro, aí o que aconteceu? Um alemão lá me convidou para fazer um passeio de barco no Rio Rhine, no Rio Reno. Aí eu fui. Aí chegou lá e me deram lá uma bala, não sei o que foi que me deram. Eu peguei o papel, chupei, joguei no rio. O alemão falou, was haben Sie gemacht? O que você fez? Eu falei, nada. O senhor jogou um papel no rio, esse papel vai ficar milênios, anos aí sem ser dissolvido. Isso... O cara me deu um sabão, porque eu não tinha consciência ecológica. Você vai na Baía da Guanabara, você vai na minha Lagoa da Pampulha, eu não sei se aqui tem lagoa aqui perto, é uma podridão de garrafa PET, de bicho morto, não é assim? Camisa, pedaço de fogão, panela de panela. Em Belo Horizonte é assim. No Rio também. Falta uma consciência. Eu estou falando de ir para o céu, aceitar Jesus? Não, eu estou falando de coisas que a Torá me ensina. A Torá ensina a preservar os rios, preservar o ciclo da vida, a humanidade, não é verdade? Então, a nossa missão é entender, e aqui eu quero já começando a encerrar, deixa eu ver aqui, rapaz, tem que começar a encerrar. Eu quero falar para você que, no meio messiânico, espero que não seja a linha do Jair, mas eu conheço congregação messiânica, até amigos, não são inimigos. Não têm a visão da restauração, mas são amigos. Né? Inclusive seu amigo também. Mas eu fico pensando, judaísmo messiânico sem restauração, para mim, é religião judaica. É mais uma seita judaica, que já são várias. Se não tiver um entendimento das coisas. Por exemplo, no meio judaico, eu, quando ajudei a fundar uma congregação num certo estado aí, que eu não quero identificar. Aí, essa pessoa que era o líder, e que eu até falei, olha, o líder tem que ser esse cara. E aí indiquei esse cara, e a congregação, a recém-criada congregação, aprovou aquela liderança. Aí ele me convidou. Aí, quando chegou lá no Mishaberá, eu falei assim, eu vou orar pelos doentes. Aí ele virou para o meu ouvido, aqui você não vai orar para doente não, que aqui não é igreja evangélica. Eu falei, peraí, você segue quem? Maomé, Buda, quem que você segue? O que Yeshua mais fez foi tirar demônio, libertar cativos e curar. Curava gente, curava tudo da doença, lepra. Eu não posso orar aqui. Não é igreja evangélica, que você não vai orar. Aí eu peguei e falei assim, eu vou orar. E orei. E aí o Espírito Santo fala, né? Aí o Espírito do Senhor me falou, chame os oprimidos, chame os cansados, os desiludidos, os magoados, os que estão com falta de perdão. Eu fui chamando, não ficou sentado. E lá era pequenininho, eu tive que colar na parede para o povo chegar. E sabe o que eu fiz? Macaco velho, né? Galo velho, já estava com meu vidrinho de óleo. E aí ele falou assim, olha que não, isso é coisa de igreja evangélica. Você nunca leu que Davi foi ungido rei, você nunca viu que os profetas Samuel ungia, você nunca leu que Yeshua era ungido do Senhor, o Mashiach. Óleo é milenar. Peguei o óleo, abri o vidrinho, comecei na cabeça de cada um. O povo gritava, demônios saíram naquela sinagoga messiânica, saíram de pessoas gritar e estribuchar no chão, velhinhas, senhoras idosas, começava a chorar, começava a dar riso e grito de libertação. Olha só o erro dele. Ah, não, isso aqui é coisa de igreja evangélica. Não, você não tem que olhar se é igreja evangélica, você tem que olhar que é bíblico. Atos dos Apóstolos fazia. O paletó de Pedro foi usado para curar, porque estava numa unção.
Então, a cura, sim. Nós oramos por cura, oramos por libertação, oramos para a sua mente, para você tomar consciência do mundo, do planeta, não é verdade? Então, aí, eu vou passar para frente. Mas, Colossenses 1,16, eu quero encerrar com ela. Posso? Eu vou deixar para mais tarde a gente continuar esse assunto. Mas vocês estão entendendo esse assunto? Então, tá. Mas abra comigo para encerrar. Quando eu falo encerrar, eu ainda fico uns minutos, viu, gente? Não fica aí preocupado, não, que. Então, Colossenses 1,17, capítulo 1, verso. Eu vou ler o 13. Colossenses, olha só que interessante. Eu lembrei dessa congregação que eu fundei nesse estado lá, viu? Já fechou. Ah, fecha. Se você não tivesse essa consciência, não é? Se você for fazer religião, você vai fechar muito rápido. Eu falei isso com ele, você vai fechar. E aí você lembra, destruiu a nossa comunidade judaico-messiânica, que era uma sociedade, destruiu tudo. Passou a ser meu arqui-inimigo, mas é tudo espiritual. Por quê? Que nos tirou do poder das trevas. Quem? Yeshua. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. É isso aí. O qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Quais são? Ele vai falar, o invisível. Quais são? Tronos, dominações, principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. É ele antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. O que eu quero dizer? O mal está aí. Há demônios. E esses demônios, Satã, que está essa moda do judaísmo messiânico agora, porque a palavra Satã em hebraico quer dizer adversário. Então, está uma doutrina aí que Satanás é um cachorrinho, um gatinho nas mãos do Senhor numa coleira. E Deus fica brincando com Satanás, solta ele, vai lá, te ataca, ele Deus puxa. Ô, gente, não é bem assim, são anjos caídos. Eles são tronos, potestades, ele tem poder das trevas, e Yeshua te resgata do poder deles. Mas eles não deixaram de existir porque você... Então, para as áreas... Rabinho, você está dizendo que o demônio pode entrar em mim? Sim ou não? Porque quem está com o Espírito Santo, o maligno não lhe toca. Sim, mas como Yeshua fez, falou para Satanás, você não tem nada a ver comigo, nem eu contigo. Ou seja, em outras palavras, você não acha nada em mim, na minha carne, para você comer. Porque o diabo alimenta do ciúme, da inveja, do ódio, da ficção, da divisão, conflito. Esses são comida da serpente, porque a serpente come o pó, e pó aí é carne, as obras da carne. Então, você pode ser crente, mas se você abre porta para um adultério, ali Satanás te pega. Se você abre porta para mentira, ali Satanás te pega. Irmãos, eu com meus 35 anos de ministério, quantos casos eu tenho para contar de impor as mãos e libertar uma pessoa? Uma vez eu estava pregando aí, uma senhora caiu lá e foi que começou a jogar a cadeira para cima, aquela manifestação diabólica. Aí, eu não estava pregando não, estava assistindo um pastor, e aí a minha mulher falou, olha, você tem autoridade para tirar aquele demônio. Eu falei, eu? Eu tinha chegado no meu serviço, eu fechava o olho, só via números. Você já viu quando você trabalha demais, que o trabalho não sai da sua cabeça? Eu fechava o olho assim, só via números. Eu falei, Rosângela, eu falei, vai. Não é o que você sente, é pelo que você crê. A Rosângela falou comigo. Aí eu cheguei lá, mas eu estava sem unção. Sabe o que é ficar sem unção? Sair do serviço, estava assim desanimado. Aí os crentes lá jogando Bíblia na cabeça da mulher, aquela coisa toda. Aí eu peguei, aí eu estava sem unção. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não sabe como você está seco? Aí o irmãozinho gritou lá, é espírito disso, é daquilo. Eu falei, não, não é. Aí eu falei assim, se a Rosângela falou que eu estou com essa autoridade, eu vou crer na palavra dela, na fé dela, porque eu estava sem fé naquele momento ali.
que eu vim num trânsito horrível, vim assim, murmurando, sabe? Eu queria chegar na hora da pregação, era uma americana. Eu até contei isso, né? Até, por sinal, muito bonita, e aqueles brincos grandes, toda maquiada, eu fiquei assim, suspeitando dela, falei, mas como é que pode sair dessa mulher? O Espírito estava julgando a mulher, não é? Vestida de oncinha, sabe o que é isso? Aquele vestido que... Eu falei, essa mulher, a mulher, o diabo manifestou na outra, ela caiu, ela nem parou a pregação. Ela continuou naquela unção, e estava numa unção tremenda. E eu vou contar para vocês, e tinha mini saia. Isso é coisa americana, né? Assim, não era mini, mas assim, acima do joelho. E ela estava num palco, e a gente estava embaixo, imagina. Eu falei, meu Deus, além de eu estar sem unção, ainda tem essa mulher vestida de oncinha. Falei, Rosângela, eu não vou aguentar, não vou. Aí eu fui lá e falei assim, tudo bem, ninguém põe a mão na mulher. Aí eu peguei, falei assim, Espírito de Deus, em nome de Yeshua, mande anjo com a espada de fogo. Aí a mulher gritou, fogo não! Eu falei, opa, acertei. Aí, mas o que eu ia falar? Falei, sai dela, mas quem? Aí o irmãozinho gritou lá, eu vi o espírito de ódio nela. Eu, espírito de ódio, sai dela. Eu peguei a palavra do irmão. Aí, aquele espírito maligno, e Yeshua faz isso, meu irmão, não assusta não. Largou aquela mulher, e aí eu ajudei aquela mulher, coloquei na cadeira, e a mulher, a de oncinha pregando, não parou não. Aí eu pus essa senhora na cadeira e perguntei assim, de quem a senhora tem ódio? Ela foi liberta. Ela falou assim, minha filha que saiu de casa, eu estou com ódio mortal dela. E eu falei, quantos anos a senhora tem de crente? Ela falou, 30. Eu acredito que ela é crente, mas ela estava possessa por um espírito de ódio. O ódio começou a corroer o coração daquela mulher contra a filha dela. Ô, irmão, são histórias reais. Eu não estou aqui para inventar coisa que eu ouvi contar, coisa que acontece. Então, o que é isso? Tomar consciência que o mundo existe, o mundo invisível, que tem anjos do mal, e que nós temos que estar aí para não nos pegar na nossa família, nas nossas atitudes, não é? Consciência dos nossos erros, consciência nos exige ter essa vida, consciência. E eu vou pular aqui, tá? Para encerrar, eu vou pular aqui, porque a inconsciência é o contrário da consciência. E a inconsciência das coisas que nos cercam irá nos destruir. E aí entra Satã. Então está com essa moda das congregações judaico-messiânicas, aqui não se fala de... Satanás é um gatinho na mão de Deus. Não é bem assim. É claro que Satanás não pode fazer nada sem permissão de Deus, mas se a sua carne dá, são leis. São leis que você vai pagar. Quem está entendendo? Então, feche as portas. Qual é a mensagem da manhã? Feche as portas, tome consciência do mundo invisível. Porque se não fosse isso, para que Paulo ia falar isso? Para quem? Para incrédulo? Para ateu? Não, falou para você, para mim. Existem esses potestades, existem essas coisas aí. Bom, a inconsciência do vício. O que é o vício? Você não tomou consciência que aquilo está te escravizando, as drogas, a bebida, não é verdade? E aí vai, né? A coisa vai destruindo. Então, o mundo espiritual é o veículo para entendermos o mundo físico. Gente, é isso que Colossenses falou, que Deus cria as coisas no invisível para depois criar o visível. Lembra de Moisés, quando foi construir o tabernáculo? Deus mostrou para ele o que havia nos céus, e ele construiu de acordo, o Senhor ordenara. Então, vocês estão vendo que a gente tem que valorizar mais a consciência do mundo invisível. A nossa fé é algo sobrenatural. Você não pode se basear muito na sua vida, na sua casa, nas suas coisas. É difícil questão responder, mas um cérebro físico pode gerar uma consciência subjetiva? Pode. E lá é a correta. A minha fé é mais verdadeira do que meu pensamento humano. Tá bom? Bom, eu vou encerrar. Olha, bondade, amor, alegria, sabedoria, tudo está no nível imaterial. Você não pode pegar na alegria, pode? Você não pode pegar na bondade. Você vê a bondade, você vê a alegria. Mas são coisas subjetivas. Mas elas são reais. Não é porque é subjetivo que ela é irreal. Estão me entendendo? Bom.
Eu ia falar sobre energia, ATP, mas vou deixar isso aí, que é meio biologia, né? Não vou falar também uma forma que eu criei para explicar isso matematicamente, mas vou passar para frente, porque isso aí dá um sono, não é? Falta de consciência da existência de Deus e de suas leis. Ah, isso aqui eu quero falar. Deus te dá liberdade. O mundo da esquerda que está dominando o mundo, haja vista que China agora está sendo o padrão, não é? Aqui, está sendo o padrão de vida, mas um gafanhoto, vocês não conhecem gafanhoto, mas andorinha vocês conhecem, né? Você já viu andorinha? Um bando de andorinhas? Ela, a andorinha, sozinha, ela é livre. Você vê que ela vem para frente, vai para trás, vai para a esquerda, para a direita. Se você olhar a andorinha, ela vai e vem, ela é bipolar. Cada hora está de um jeito. Mas se você olhar a nuvem de andorinha, ela faz um movimento. Assim, cada pessoa materialista, ateísta, eles estão movimentando, mas a humanidade, eu estou vendo uma nuvem levando para a perdição, levando para o juízo final, levando para o dia do Senhor. Mas nós, crentes, você pode pensar, mas o que eu farei para mudar esse planeta? Muito. Mesmo que você esteja em altos e baixos, como andorinha, mas a nossa nuvem, imagina os crentes, cada um na sua denominação, andando para um lado da verdade, mas nós estamos, se a gente olhar de fora, toda a igreja, todo o corpo de Cristo, o Espírito Santo está movendo para o lado da redenção. E nós vamos trazer juízo a esse mundo. Por isso que você não pode ir embora amanhã, entendeu, Sara? Você queria ir embora amanhã, né? Não dá. Você vai ficar aqui. Você vai ficar. E você vai ser luz nessas trevas. Vocês estão entendendo, irmão? Na hora que a igreja tem que ser luz, eu vou embora. Se o piloto do avião for crente, o avião vai cair. Irmão, para com essas ideias malucas, doidas. Porque eu assisti um filme. O filme pega, como é que chama? O Último Dia. Né? Bom, então, como é que é? Deixados para trás, essas bobagens todas. Hoje, gente, desculpa aqui, tudo bobagem de doutrinas humanas. Tem nada bíblico nessas coisas, tá bom? Tem nada bíblico. Sabe quem começou com esse arrebatamento amanhã? A Margaret MacDonald. Você nunca vai esquecer o nome dela, você gosta de McDonald's, né? Mais ou menos, já gostou, ok, já gostou. Margaret MacDonald, 1830, ela era uma católica ibernita, era uma seita católica, que criou esse negócio de ruptura, em inglês é rapture, foi raptado, arrebatado. E ela criou, veio Darby, na Inglaterra, John Darby, e abraçou essa causa, veio Scofield, americano, os irmãos Plymouth, pegou com Scofield ali mais tarde e fez essa doutrina. Hoje, 90% da igreja evangélica, pelas minhas contas, 80%, 90%, segue a teoria do pré-tribulacionismo, o arrebatamento amanhã. Eu estou cansado de ouvir isso, mas se você for pegar a base bíblica, a Torá, Atos, Apocalipse, você não tem base para essa doutrina que a dona Margaret MacDonald criou. Então, essa é uma inverdade. Quem ganha é Satanás, porque o crente fica preocupado e vai partir. Ô, irmão, você comprou a casa? Eu não, Jesus vai voltar amanhã. Fala, não, irmão, pelo amor de Deus, compra a sua casinha, seus meninos precisam de um lar. Não, Raminho, vou pagar aluguel, porque Jesus vai voltar mesmo. Ô, gente, na minha congregação tem gente que pensava assim. Então, vocês estão vendo que eu não estou muito longe da realidade de um evangelho pleno. E aí, se vocês quiserem encerrar mesmo, eu vou encerrar. A liberdade é proporcional a... Agora vamos encerrar com o versículo. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O Senhor é o Espírito, onde está o Espírito, há liberdade. Nós temos essa liberdade. Não deixe a denominação, a religião te prender. Você tem que pensar acima da sua denominação, acima do nome que você tem. Você tem que pensar acima da Sarel. Pronto, aí. Porque nós somos falhos. Todo sistema humano, religioso, é falho. Mas a minha experiência, a minha consciência divina, essa não falha. Porque o Espírito do Senhor age. Olha, para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes.
Tudo é puro para os que são puros, não é? Tudo é corrompido para os incrédulos. Mas, nada é puro, antes tudo, a sua mente, como a sua consciência estão contaminadas. E eu estou falando para os crentes que são vocês aqui. Então, nossa consciência pode se contaminar. Está lá em Tito, tá? E agora, Hebreus fala aí, sangue de bode, touros, se aquilo já dava libertação, imagina, e libertava você imagina Cristo agora, o sangue de Cristo purificará você das obras mortas e a vossa consciência. Você vê que a Bíblia fala muito de consciência e eu nunca tinha visto na minha vida de crente uma palavra sobre consciência. Interessante, né? Então nós temos que buscar, ou seja, pelo arrependimento, pelo sacrifício, a nossa consciência purificada e sirvamos um Deus vivo. Os tempos são difíceis, nós sabemos disso, mas, olha aí, eu encerro com essa mesmo, agora eu encerro mesmo. O Espírito expressamente diz, em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. É o tempo nosso, tá? Então, pode esperar que igrejas vão começar a se esvaziar. Se a igreja não mudar a mensagem dela. Se continuar com essa mensagem de ir para o céu, levantar a mão para ir para o céu, ela vai perecer. E a igreja está entrando no mundo, e o mundo está entrando dentro da igreja. Pode estar certo disso. Você vê as megas igrejas do Brasil, todas têm um show. Não existe mais culto sem show. Jair, vai ter fumacinha aqui depois? Se tiver soltando fumaça aqui, está amarrado em nome de Yeshua. Luz estroboscópica, essa nertamite piscando. E eu lá, todo doidão. Irmãos, é o nertamida. Ela está com uma cor só, não piscou ali, não. Então, eu estou fazendo assim um pouquinho agressivo, mas eu acho que essa agressividade está baseada na palavra. Concorda? A gente que tem ministério profético, o profeta é mostrar para onde a igreja está indo. Por isso eu estou aqui hoje, pelos 20 anos, mas para sempre mostrar o lugar correto que nós temos que ir. Estão entendendo? Estou perdoado com os exemplos aí, mas que tem pastor com luz estroboscópica de saindo fumacinha no palco? Tem! E muitos. Então, irmãos, nós não precisamos disso. Nós precisamos da verdade que não deixa a sua mente o quê? Cauterizar. Essa é a palavra de Paulo, não é minha. Tá? E aí, eu agradeço. Tá? Aqui mora o problema, a consciência cauterizada. Quer para o não crente, é pior. E quer para o crente, se não está consciente, atento, que os dias são maus. Que Deus abençoe a nossa consciência e possa revelar cada dia para todos nós. Em nome de Yeshua, amém. Muito obrigado. Dá a benção e vão. Apostólica. A benção apostólica, doa. Bom, então vamos lá agora, para a gente ir embora mesmo. Deu para entender, meus irmãos? Deu? Assim, deu para ser claro a mensagem, que você tem que tomar consciência da palavra, das coisas, e não ir na do mundo. Lembra da andorinha? A nuvem do mundo está indo para a perdição, mas nós vamos formar uma nuvem do corpo de Cristo, tá certo, pastor Feu? Revelando Yeshua a Israel, liberando Yeshua para as nações, para que ele volte. Então vamos ficar de pé, vamos dar a bênção. Que Deus abençoe a todos. Hoje, 19h30. 19h30 aqui. Tá bom. Se você puder e for possível, coloque a mão no ombro do seu irmão. Ivarechecha Adonai veshmerecha, Yae Adonai panavelecha vihuneka, Isa Adonai panavelecha veyasem lecha, Shalom. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz.